Boa noite a todos aqui presentes e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Louvando e agradecendo a Deus, a Jesus e a direção espiritual dessa casa de amor e acolhimento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos celebrando mais um mês de dezembro. E nesse mês, a Casa Allan Kardec dedica suas explanações doutrinárias ao Divino Mestre, com todo o nosso amor e gratidão, pela luz que ele traz a nós através do seu Evangelho, que nos mostra o caminho e a verdade, e a forma de nos conduzir nessa vida. Vamos acompanhar mentalmente a oração que o Mestre nos ensinou, rogando a proteção para que nós possamos compreender tudo aquilo que o expositor preparou com muito carinho. Que a paz do Mestre nos envolva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nesta noite, a exposição doutrinária está a cargo do Walterney Helps, nosso irmão de ideal espírita, trabalhador do Centro Espírita Consolador Prometido de Criciúma. Então, vamos recebê-lo com nossos corações repletos de alegria e gratidão. Vamos vibrar positivamente para que suas palavras encontrem a sintonia em nossas mentes e que possamos levar em nossos corações a semeadura de paz e de amor das suas palavras, que nos falará sobre Jesus no novo tempo. Pode passar então, Walterney. Obrigado. Meu amigo Feijão. Bom, boa noite, povo. Satisfação, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E a você que está em casa, belo e fagueiro, feliz, às vezes preguiçoso, preguiçosa, que não se mexe, não sai de casa. Então, você vai ter uma redução da oportunidade que a vida presencial, que a vida real oferece. Mas eu sei que muitos de vocês estão em casa por impossibilidades materiais. Então, a você especificamente, também vamos dedicar nossos melhores e maiores esforços. Povo de Jerusalém, a proposta hoje sobre Jesus ante o tempo novo, eu vou trabalhá-la na seguinte perspectiva. Primeiro, a perspectiva de tempo. Não há tempo, não existe tempo. A vida acontece. A vida, questão 132 do Livro dos Espíritos, é uma sucessão de experiências. Tudo que vai acontecendo na nossa vida, desde a hora que você acorda, e as coisas que vão acontecendo o tempo inteiro na tua vida, essa sucessão de eventos que depois você converte em fatos. Evento é uma coisa, o fato é outro. Essa sucessão de eventos nós chamamos de vida, nós damos o nome de vida. E depois, algumas pessoas personalizam essa sucessão de eventos, dizendo assim, a minha vida, sei lá, parece que Deus, eu não tenho tido sorte, a minha vida é muito isso, como se a vida fosse um ente. O ente somos nós. E nós é que devemos, ou deveríamos, nos debruçar, tipo, literalmente assim, debruçar e pensar, e depois de pensar, agir em relação à existência, a essa sucessão de eventos. E o Cristo nos ensina, com
peculiaridade isso. Eu vou tomar por exemplo a passagem do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Cristo ele vai para a experiência de verificação se ele está apto ou não ao messianato. Eu vou repetir. Um espírito toma o Cristo e o leva para passar pelo que a gente chama de as experiências das provações no deserto, quando ele vai passar 40 dias no deserto. Notem que não é o Cristo que vai para o deserto. Ele não vai de moto próprio, não vai de vontade própria. Um espírito leva ele ao deserto, significando que ele não estava muito afim de ir. E isso já é um indicativo para nós. Muitas das vezes você se remói ou se amargura, ou até mesmo se maldiz, porque acha que você não estava pronto o suficiente para determinada tarefa, ou para fazer determinada coisa, ou que você correu da raia. É natural. Esse é o primeiro ponto. Ele abre o capítulo dizendo isso. Um espírito tomou do Cristo e o levou ao deserto. E ele vai ao deserto para passar pelas experiências no que a gente chama de provações. Nas provações, o que acontece? Todo mundo aqui conhece essa passagem a larga, conhece longamente a passagem. Nas provações, o Cristo está no deserto. O deserto é um ambiente árido, é um ambiente propício à reflexão, porque ele tem quase nada no externo que te tire a atenção. É um ambiente perigoso, é um ambiente cheio de animais peçonhentos, cheio de feras, como narra Lucas, e ele estava rodeado de feras e animais peçonhentos, cheio de feras, cheio de perigo. Ele é muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, então ele é cheio de extremos. E isso acontece conosco. Tem dias que você acorda e as coisas estão indo bem, de repente, dá licença aí, ô TikTok. Toca o telefone, alguém no outro lado da linha e o teu mundo desmorona. Quê? Como assim morreu? E o teu mundo desmorona. E pum, sai de um extremo, vai para o outro. Já te aconteceu isso? Às vezes é o inverso. Às vezes você está ali numa situação de desespero, nada está dando certo, as coisas estão indo de mal a pior, as pessoas só te dão uma notícia, um fulano te fala, o outro vem, parece Jó. Um bate e diz, ó, teus filhos morreram, ó, tuas ovelhas foram tudo, como é que é? Eletrocutada. Ó, só notícia ruim, só gente batendo notícia ruim. E de repente alguém chega e diz assim, sabe aquele, funcionou. E tudo te alegra. Isso é a vida. E eu acho engraçado que a gente vive se surpreendendo com isso. Como se fosse uma coisa inesperada. O Cristo vai para o deserto porque o deserto é uma exemplificação real de como funciona a vida. E ele vai para aquele ambiente. Para quê? Para ser testado. O Cristo precisou ser testado para ver se ele dava conta. E por quê? Porque, segundo o senhor Allan Kardec em A Gênese, o Cristo teve uma experiência física, uma experiência humana. E sendo uma experiência humana, ele necessariamente estava vivendo todas as necessidades humanas. Dizer o contrário é menoscabar, diminuir a experiência crística. E achar que Jesus, eu sou o Cristo, tipo Superman. Eu sou o Superman. Daí vem um cara, ele dá um tapa na cara do Superman e você diz, não tem problema, ele é o Superman. Se o cara sacar uma arma, ele é o Superman. Não é assim que a gente pensa? Não vai acontecer nada. E muitas das vezes nós colocamos Cristo nesse papel de Superman. Não! Está ali, está narrado, está descrito. Ele teve uma experiência física, humana. Lembram lá em Lucas? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele chorou, ele estava desesperado, ele estava angustiado, ele não queria passar pela experiência.
mas faça-se em mim a tua e não a minha vontade. Esse é o Cristo. E eu estou dizendo isso para que todo mundo, você, nós aqui, a galera toda, que está tendo mais vantagens do que vocês, que estão aqui, todo mundo perceba, sinta o que vai acontecer agora. E o que vai acontecer agora é que Jesus está lá e, como narra Mateus, ele diz, e ele teve fome. Muita fome. Fome de verdade, fome real. Ele teve fome. E no momento em que ele tem fome, aparece a ele o testador, que nós chamamos de diabo. Mas que, na tradução mais próxima do natural, do original e do compreensível dos hebreus que escreveram, ele era o testador, aquele que testa, aquele que vai para ver até onde vão os limites da tua força. Esse é o papel do testador. Inclusive, o testador é usado pelo próprio Deus em Jó. O testador está na Assembleia. Então, esse que nós chamamos de demônio, diabo, na verdade, ele faz parte da Assembleia de Deus. Ele está na Assembleia com Deus. E ele vai testar Jó, em nome de Deus. Pois ele vai testar o Cristo. E ele chega para o Cristo e ele diz, se tu tens fome e estás morrendo de fome, transforma essa pedra em pão. E aí ele usa dois argumentos que são muito fortes, muito justificadores. Ele diz, tu pode, tu és o Filho de Deus, tu pode. E o segundo é, tu precisa. Já aconteceu isso contigo? De tu estar numa situação em que de repente você diz assim, cara, eu preciso disso. E eu posso fazer isso. Eu preciso e eu posso. É muito difícil você vencer uma tentação quando ela se apresenta para ti com essas duas possibilidades. Você pode e você precisa. Você está morto de fome. Você precisa comer. E você pode conseguir o pão. Às vezes tu olha para trás e pensa, isso aí só aconteceu lá com Jesus. Isso acontece conosco, na nossa experiência de vida. Por isso o tempo não existe. Porque aquelas experiências, elas se repetem o tempo inteiro em nossas existências. Tu pode, tu precisa. E o que fez Deus? É o que fez Deus. O que fez o Cristo? O Cristo se justificou? O Cristo fez um discurso longo? Não, mas eu sou o Cristo e blá, 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 e blá, blá, blá. Foi isso que ele fez? Não. O Cristo faz uma citação. Cristo vai lá em Deuteronômio e puxa, se não me falha a memória, em Deuteronômio 8, 6 ou 8, e puxa uma citação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Cristo se socorre de uma palavra sagrada. O Cristo, num momento dificílimo da sua existência, ele se socorre, ele se escuda, ele se protege da palavra sagrada. Ele é o Cristo. Ele não se vale da estrutura intelectual dele. Ele não se vale do argumento racional dele. Ele se vale da palavra. E ele tem a palavra decore e salteada no coração. Não é na mente. É no coração. Por isso a palavra, para ele, aparece no momento oportuno. E por isso ela faz sentido. Porque na hora da tua dificuldade, na hora em que você precisa buscar uma palavra para se socorrer no momento de dificuldade, e esse momento vai aparecer, pode crer. Todo mundo aqui sabe disso. Porque muitos de vocês já passaram por experiências dolorosíssimas. E na hora da experiência dolorosa, é muito difícil a gente encontrar consolo. E o Cristo nos orienta que o consolo real está na segurança da palavra. Por isso ele se socorre da palavra. Para uma necessidade material, ele foi buscar socorro na palavra.
Aí o testador olha e diz assim, é de palavra que tu está falando? Eu entendo de palavra. E o que ele faz? Leva o Cristo até os píncaros do pináculo, que é o ponto mais alto do templo, põe ele na beirada e diz, te atira daqui, porque está escrito que os anjos tomarão o Filho de Deus pela mão e evitarão que ele tropece numa pedra. Portanto, se tu crê em Deus, prova que tu é filho dele e te atira. Porque com isso, Deus vem para te proteger. Ou seja, ele faz uma tentação espiritual. Quantas vezes a gente esmorece na nossa real crença espiritual do que nós somos? Eu sou realmente isso? Eu sou realmente um espírito imortal? Eu tenho um pai, uma mãe espiritual? Eu tenho uma origem? Será que não é tudo nada? É isso que ele diz. O testador chega para o Cristo e diz, mostra, sente, já que tu vai passar por tanta dor, é melhor que tu tenha certeza de que esse teu pai existe. Então te atira agora. Se der errado, deu errado. Foi. Tá bom. Mas pelo menos tu não fica 3 anos sofrendo. Já te aconteceu isso? De alguém com muito argumento chegar para você e dizer assim, mas não é desse jeito, faz desse. Lembra o almoço hoje? O Valber estava falando para a gente? Nós estávamos almoçando hoje num amigo, e aí ele disse assim, sabe uma coisa que me irrita profundamente? É uma pessoa que fala um monte de bobagens, mas ela fala lindo, fala com argumento. E tu vê que é bobagem, mas tu não consegue, tu não tem argumento para contraditar ela. E ela te vence só no argumento. Já te aconteceu isso? E nessa hora, o que você faz? Você tenta argumentar com a pessoa? Você vai perder. Porque o testador deixa isso claro. É de palavra que tu quer falar? Então eu entendo de palavra. É isso que ele está dizendo. E aí o que o Cristo faz? De novo se socorre em Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá. O Cristo é judeu. Sendo um judeu, ele tinha a Torá inteira decorada como todo judeu. E ele se socorre de novo em Deuteronômio e ele diz, não testarás o Senhor teu Deus. Notem que ele não faz nenhuma falação. Ele apenas vai lá e pesca naquele mar de citações, naquele mar de referências, ele pesca a essencialidade que ele precisa para aquele momento específico. E finalmente o testador leva ele e diz assim, eis aqui, num átimo, como diz Lucas, né? Que eu gosto mais do que em Mateus, mas num átimo ele mostra, indicando que não há tempo, não existe tempo. Não existe tempo de agora. Como Jesus pode ser referenciado para nós no tempo de agora? O que eu estou tentando dizer aqui é que o que existe perene é a palavra. E aí, nesse instante em que o testador mostra num átimo tudo e diz, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. O que ele quer dizer com isso? Porque ele não diz assim, abandona a tua crença, abandona o teu messianato, abandona a tua missão, abandona a tua tarefa. Ele não diz isso. Ele diz assim, pode fazer tudo isso, pode seguir com a tua missão, o teu messianato, a tua tarefa, mas faz do meu jeito, não do teu. Já te aconteceu isso? De alguém chegar para ti e dizer assim, não, tá tudo certo. Vai ser bom para ti, é um contrato bom. Ou é um jeito bom. Ou é um caminho bom. Mas vamos fazer um acordo aqui, assina aqui para mim. Faz como eu te orientar, não como tu te orientar. Porque é isso que ele pede ao Cristo. Quando ele pede para prostrado me adorares, é isso que ele está dizendo. Segue conforme o meu regramento.
A minha pergunta para você é, você sabe qual é o regramento que é o melhor para você? Porque se você não sabe, óbvio que alguém vai chegar, alguém muito inteligente, vai chegar e vai te conduzir pela mão. A minha pergunta é, você sabe o que você quer? Ah, eu não sei qual é o melhor regramento, qual é a melhor estrada, eu não sei qual é o melhor proceder, eu não sei quais são os princípios que eu devo me nortear. Tá, tudo bem, você não sabe isso. Já está tendo um prejuízo imenso, porque isso é essencial. Mas vamos considerar que você não sabe isso. Mas ao menos, você sabe o que você quer? Porque o Cristo disse, o que tu queres? Lembra Bartimeu? O que tu queres? O que é que tu quer? Tu sabe o que tu quer? Porque se tu não sabe o que tu quer, tu não sabe que estrada, e tu não sabe onde te socorrer no momento de dificuldades, tu consegue perceber como as coisas estão muito soltas? É disso que Jesus está falando, ou melhor, Jesus não. É disso que essa passagem inteira está falando quando referencia e coloca Jesus nessa posição, nessa situação. A situação daquele que é nosso guia e modelo, questão 625 de Livro dos Espíritos. Quem é posto na terra como o Espírito mais perfeito que por aqui já passou para nos servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem, Jesus. Jesus é nosso guia e modelo. Pois esse guia e modelo que nós espíritas tomamos como nossa referência, quando foi para o seu momento crucial de teste, ele não se socorreu da inteligência. Ele se socorreu do que ele tinha guardado no coração. Provérbios 4:23. E de tudo que tens, cuida precisamente do teu coração, porque dali procede a vida. De tudo que tens, cuida do teu coração, porque dali procede a vida. E Jesus tinha a palavra inteira, toda, 100% no coração. Porque só assim ela faz sentido. Porque se a palavra não estiver no coração, ela não vai ser forte o suficiente para você usá-la no momento de dificuldade. Aliás, ela vai virar cinza, ela vai virar pó. É necessário que a palavra esteja no coração, para que ela faça sentido para nós. E aí, nós vamos lá no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. E no Salmo 119, ninguém conhece o salmista, ele abre dizendo algo mais ou menos assim. Abre ali, alguém tem o celular? Ninguém trouxe. Quem tem o celular aí? Tem celular? Ninguém trouxe. Que bênção, né? Deixa eu ver. Você aí que está em casa, aproveita e bota nos comentários. Salmo 119, verso 1. Faz alguma coisa, criatura. Não tem internet? Tem. Tem? Então, abre aí, Salmo 119. Também? O cara diz assim, tu vai confiar, em vez de trazer escrito, seu nó cego. 119. A rede Allan Kardec. Tem uma rede aqui, peraí. 18/4 de 2007. 18... Abriu? Não, eu pensei que 18/4. Eu pensei que vocês tinham o celular, porque eu não trouxe nem o coisa escrita. A gente não faz celular. Vocês fazem certo. Deu ali, não? Deixa eu ver. Acho que deu. Salmo 119. Deu certo? Muito bem. Salmo 119. O que eu quero está aqui. Abre, criança. O Salmo 119 ele foi escrito entre os anos
800 e 1200 antes de Cristo. Aqui, ó. Feijão, faz favor. Lê ali para mim, tu que está de óculos. Lê o verso 1, por gentileza. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os retos em seus caminhos. Pode deixar ele aberto aí. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Gravem isso. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Esse salmo foi escrito entre o ano 800 e 1200 a.C. O livro dos Espíritos, como a gente sabe, foi escrito em 1857. E no livro dos Espíritos, na questão 614, está dito assim, questão 614, está dito assim, é a abertura das leis morais. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Bem-aventurados. Bem-aventurado é uma expressão grega que significa plenamente feliz. Bem-aventurados, como é que é, Feijão? Os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os retos em seus caminhos. Vejam, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. E os espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta a mesma coisa. O que é a lei natural? É a lei de Deus. E o homem só é feliz quando sintoniza com essa lei. E é infeliz, e ele não se torna infeliz, senão porque dela se afasta. Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. O que é a lei natural? É a lei de Deus. E o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. É a mesma coisa. Dita com 3.000 anos de diferença. A mesmíssima coisa. O salmista, ele abre dizendo isso. Bem-aventurado aquele que segue a lei do Senhor. E mais adiante, e eu não vou me alongar, porque já são 7h30, faz ali, Feijão, por gentileza, o verso... Eu já vou pular lá para o verso 48. Tem que desbloquear. Verso 48. No verso 48... Também levantarei as minhas mãos para teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Também levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que amei, e meditarei nos teus estatutos. Ele fala disso, são 176 versos, ele fala disso o tempo inteiro. Meditar nos estatutos, se debruçar, ruminar, sabe? Abrir algo e se entreter com aquilo. Ele ama a lei. Ele gosta de conversar com a lei. Ele gosta de, no silêncio da noite, como ele diz no verso 148, se não me falha a memória, ele gosta, ele diz, e antecipa as horas de vigília. Ele antecipa as horas que ele vai estar com Deus, que ele vai conversar com Deus, que ele vai meditar sobre a palavra, até que ela entre nele, até que ele entenda ela, até que ela faça sentido para ele. É disso que ele está falando. É desse desejo de você se relacionar, de estar com Deus. Esse desejo. E a palavra é a forma que nós encontramos. Necessariamente não precisa ser a Torá, ser o Evangelho, ser a Bíblia. Eu estou dizendo que é. Pode ser o Livro dos Espíritos, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser o Corão, pode ser o que você quiser. Mas tem que ter uma palavra sagrada. Tem que ter. Se eu não tenho uma palavra sagrada na qual eu me entregue de coração, as chances de eu me arrebentar na vida são enormes. Uma pessoa que reflete e nos momentos de dificuldade se recolhe, vai para um canto e conversa. O crente, o evangélico, fala no Espírito Santo.
O catolicismo também trata do Espírito Santo. Nós tratamos de bons espíritos, seja o que for. A gente só muda o nome, percebe? Não precisa. Você vai para um canto e você conversa e entrega o teu grau de dificuldade. Essa palavra vem e te diz claramente o que eu vou fazer, para onde eu vou, que decisão eu vou tomar. Não é que você é uma marionete, mas é como um filho que realmente ouve a experiência dos pais, dos avós, ouve. Só que aqui é numa amplitude infinita. É esse o sentido. É disso que se trata. É desse desejo de se entregar e de encontrar um espaço que você tem direito de ter, para ter essa conversa íntima, para guardar essa palavra no teu coração, para no momento de grande dificuldade, você sacar dela. Como uma pessoa prudente que guarda o seu dinheirinho e na hora de dificuldade, está lá ele, bonitinho. E a pessoa vai lá e usa. E fica tudo estável, não é assim? Por que a gente não faz isso? É uma pergunta que eu me faço com honestidade. Por que nós não fazemos isso? Por que nós insistimos em confiar apenas na nossa inteligência? Que já mostrou que não é suficiente. É isso, meus irmãos, eu gostaria que nós tivéssemos uma boa reflexão e, fundamentalmente, que nós tivéssemos esse desejo. Eu recomendo fortemente, usando uma expressão de coach, que agora não é mais coach, é mentor, que não é mais mentor também, sei lá o nome que se usa. Eu recomendo fortemente que vocês cheguem em casa, peguem o Salmo 119, abram e vão lendo. Eu sei que vocês vão dizer, cara, isso aqui é muito chato. São 176 versos e os versos são versos mesmo, em hebraico. Portanto, ele segue a narrativa hebraica. Mas não importa, pega o texto e vai lendo. Você pensa que ele está se repetindo. Não, ele não está se repetindo. Ele está te indicando isso. Medita, reflete, traz a palavra para o coração. Acha um espaço para ti. Tenha prazer em se relacionar com Deus. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec pergunta, tá, mas e antes de Jesus, como é que rolavam as coisas? Se Jesus é nosso guia e modelo, e antes dele? E o que os Espíritos respondem? Estava tudo aí, sempre esteve. Mas bastava que você prestasse atenção, ouvisse e meditasse sobre o que vê. Isso é a vida. Essa é a apropriação que a gente merece e tem que ter. É isso aí. Um abraço, felicidades. Que assim seja. Depois dessa belíssima explanação, nos sentimos como que agraciados com a presença do nosso Mestre amado e que possamos guardar em nossos corações esse desejo de ter sempre essa conexão com o nosso Deus, que não nos desampara em momento nenhum. E é por todos nós. E assim, caros irmãos, vamos dar início. Muito obrigada, Valtenem, pelas lindas palavras. Tá? Vamos, então, para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, para o nosso passo coletivo. Aqueles que estão aqui no Centro Espírita Allan Kardec, procurem sentar o mais confortável possível nas cadeiras. E junto de cada um estará um trabalhador da espiritualidade para repassar as energias necessárias. Você que está em casa, neste momento, nossos trabalhadores espirituais também se deslocarão até vocês. Procurem sentar o mais confortável que puderem. Podem colocar um copo de água ou garrafa para ser fluidificada. E nesse momento, vamos fechar nossos olhos e acompanhar mentalmente a oração, que também estarão recebendo os benefícios do passe. Senhor, nosso amado Pai, neste momento, nós te pedimos que a tua paz envolva todos os recantos do planeta, que o Senhor nos conceda
a serenidade, a sabedoria, a fé e a confiança para evoluirmos no amor e na compreensão. Que todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, que sofrem das diversas doenças, que passam pelas provações das intempéries, do clima, das guerras, que eles sejam acolhidos em teu amor. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Desejamos a todos um bom domingo, que a nossa semana seja abençoada. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes conosco e convidamos para estarem juntos no próximo sábado. Vamos em paz.